E, Renato, o Afonso lembrou uma coisa aqui, isso foi hoje, por sinal, acho que essa decisão saiu hoje, isso eu vi. TRT2 de São Paulo inaugurou a gracinha, negando recurso de empregada demitida por não tomar a picada. Ou seja, já estão meio que obrigando essa vacina, Renato. Olha, esse é o Tribunal Regional do Trabalho, em regra, é um tribunal de índole socialista. Né? Poucos se salvam ali dentro. E o pessoal de índole socialista apenas confirma o chamado realismo jurídico. Ou seja, um direito é a vontade de juízes. Juízes hoje que querem fazer a sua justiça social e impõem goela abaixo das pessoas aquilo que eles veem como sendo o justo. Né? E o justo desse pessoal pode ser qualquer coisa, menos o justo dentro de um senso comum que prega pelas liberdades. Então, a ideia de justa causa, né, por que seria justa causa uma demissão por quem se recusa a ser experimento de laboratório? Né? Por quê? A gente vê que tem vários que tomaram a imunização e passaram por efeitos colaterais, houve óbitos e por aí vai. Por que as pessoas são obrigadas a isso? Também se tem várias informações a respeito, dizendo que se você tem uma boa imunização, se você vive sua vida tranquilamente, você não pega a doença, você não desenvolve, a sua taxa de mortalidade é baixíssima. Tem um artigo 15 do Código Civil, você não pode ser obrigado a se submeter a algo que te coloque em risco. Então, a obrigatoriedade, a Lei de 6259 de 75 diz que tem que ser imposta, se for necessário, apenas pelo Ministério da Saúde. Então, quando essas autoridades aqui localizadas impõem, são atos arbitrários, atos abusivos, totalmente inconstitucionais. Aí vem o juiz dizendo, nessa interpretação macabra, que é a manipulação jurídica grosseira, dizendo que não, o sujeito pode perder o emprego porque não tomou a agulhada. Esse é o Estado de Direito que as pessoas elogiam, que é a democracia que as pessoas têm medo de que seja rompida para não entrarmos numa crise, numa zona de incerteza, como se fosse bacaninha viver assim. As pessoas estão acomodadas vivendo assim porque tem um controle de tudo. Sabe até onde pode ir, até onde pode não ir, controlando o estado de opressão, e acha bacaninha. Uma ruptura, chamada ruptura antidemocrática, seria o pior dos mundos, entraria numa zona de incerteza, seria ruim para o país. É ruim para o país por quê? Você enxergar umas liberdades plenas na sua frente seria ruim, coisa que você não tem hoje. Você enxergar um país fora desse estado criminal seria ruim. Mas boicotes internacionais, dane-se boicotes internacionais. Primeiro as liberdades, o que vai se economizar de dinheiro aqui dentro, sai de baixo. Primeiro as liberdades, depois o resto. Então, a gente está no estado de coisas que a gente escolheu que permaneça. Essa que é a realidade. Tudo está acontecendo para se ser prorrogado o máximo de tempo possível. E Bolsonaro sabe disso. Tanto que toda hora ele fala da importância, conversa com o seu colega, conversa com o seu vizinho, olha o que está acontecendo na Argentina, olha o que está acontecendo na Venezuela. E tem gente ainda querendo que esse pessoal volte. Ele está batendo nessa tecla o tempo inteiro e passa despercebido. A importância da conscientização das pessoas para valorizar as nossas liberdades. A perda de empregos é um dos sintomas desse estado de coisas que as pessoas têm medo de que seja rompido, que seria uma ameaça à democrática, uma ruptura democrática, entre aspas. É daí para pior. Eu me compadeço com as pessoas que estão perdendo os empregos, por darem mais valor à sua vida, à sua saúde, dentro da sua visão mais holística da vida, e mostrando que realmente tem fé, porque não se sujeitou à pressão de um patrão que eu diria que deveria estar preso por essa coação, à liberdade alheia. Cissa, já aconteceu aí nos Estados Unidos alguém ser demitido por não querer tomar picadinha? Pois é, aqui, assim, o que está acontecendo é que justamente que a administração do TTUBD está incentivando as empresas a fazerem isso, a começarem a exigir que as pessoas tomem. E já tem casos de empresas mandando cartas que vêm de advogados falando, olha só, se vocês não tomarem, vocês considerem-se demitidos, só que isso aí vai acabar juridicamente, a gente ainda não sabe, porque isso começou a acontecer há poucas semanas. Tem um prédio em Manhattan, que é de um banco, do JP Morgan Chase, que qualquer pessoa para entrar lá
tem que ter tomado o líquidozinho. Eles estão fazendo essa exigência. E eles estão falando, olha, se você é funcionário, você tem que trabalhar no escritório. Então, eles estão começando a tentar coagir as pessoas, mas ainda está tendo uma resistência muito grande e está tendo uma ameaça. Assim, eu posso falar de um exemplo concreto que aconteceu comigo, que foi o da faculdade do meu filho. Eu não sei se eu já falei isso aqui ou não, mas o que aconteceu foi que a faculdade do meu filho, como ele está num estado demoniocrata, eles começaram a exigir isso de todo mundo, que todo mundo, para circular por lá, tome o líquidozinho. Virei para o meu filho, me mandou o e-mail, mandou a cópia do e-mail, liguei para ele e falei, filho, o que você quer fazer? Porque você sabe a minha opinião, mas eu quero saber o que você quer fazer, porque aqui ele tem mais de 18 anos, e mais de 18 anos aqui nos Estados Unidos é considerado um adulto, e eu não posso tomar decisões por ele. E aí ele falou, mãe, eu não quero. Como sou eu que pago a faculdade, não é ele, eu acabei me reunindo com um grupo de mães, nós entramos em contato com o advogado, ele elaborou uma carta para a gente, e é um grupo de advogados aqui que faz isso até de graça, ele ajuda as pessoas, porque caso a gente tenha que processar a faculdade, ele ganha uma boa parte do settlement, do dinheiro que a gente conseguir. E aí ele elaborou essa carta, nós mandamos a carta para a faculdade. Dentro dessa carta, ele citava a Constituição, citava também um artigo do FAA, porque, assim, a minha privacidade médica aqui nos Estados Unidos é protegida. Então, é uma invasão da minha privacidade eles exigirem que eu comprove para eles que eu tenho um líquidozinho A, B ou C. Eles não podem exigir isso. E, aliás, eles podem até querer exigir, mas eu posso falar para eles, não vou por causa do HIPAA Act, e eles são obrigados a aceitar essa resposta. Aí eu mandei a carta para a faculdade com um anexo falando, olha só, se por acaso ele tomar e ele tiver efeito colateral, vocês vão pagar o tratamento deles, vocês vão pagar uma indenização, vocês vão pagar isso e aquilo. Lógico que, assim, 5 minutos depois eu recebi um e-mail do reitor falando, Miss Bailey, não se preocupa, pede para ele submeter, e ele submeteu o pedido de isenção dele, falando, olha, eu não quero porque eu tenho 20 anos e eu tenho a probabilidade de ter vários efeitos colaterais e não vou tomar esse troço. E aí o que aconteceu? Eles acataram o pedido dele, mas aí eu falei para eles, olha só, não quero que ele seja tratado também como cidadão de segunda classe, porque aí, o que vai acontecer? Ele vai ser um dos poucos que vai estar usando focinheiras, vai ser discriminado. E eles, não. Aí o advogado também mandou uma outra cartinha, a gente mandou de volta, e eles falaram, não se preocupa, não vão ser tratados como cidadão de segunda classe, pode ficar tudo bem. Porque aqui nos Estados Unidos eles têm medo de processo, porque os processos, quando eles perdem, eles perdem muito dinheiro, e faculdade não quer perder dinheiro, eles querem doação. Então, eles vivem atrás dos pais para os pais doarem dinheiro. Então, eles abaixaram a bola, porque eles viram que, através da legislação que estava naquela carta, nós teríamos um caso muito, com uma chance muito grande de vencer. Então, eles partiram para trás e nós ficamos tranquilos agora, ele não está sendo tratado como cidadão de segunda classe, ele não vai precisar tomar picadinha. Agora, o que precisa é o seguinte, quando você recebe essa carta do seu empregador, você precisa tomar ação também, você não pode ficar sentado esperando que alguma coisa caia do céu, você tem que bater de frente com essa instituição, precisa ser proativo, e esse que é o meu conselho para as pessoas, se você está passando por essa situação, está aqui nos Estados Unidos, seja proativo. Se o governo americano obrigar, quem paga o tratamento caso as coisas deem errada? Pois é, essa que é a grande questão, né? E foi isso que eu coloquei na minha carta lá para a faculdade. Se ele tomasse, tivesse efeito, quem pagaria? Teria que ser a faculdade, quem está obrigando. Aqui, se o governo fizer isso, essa obrigatoriedade, muita gente vai entrar com uma ação questionando justamente isso, até porque tem uma provisão na lei aqui que não pode ser a indústria fabricante, que eu não posso falar qual é, mas não podem ser nenhuma dessas 3 indústrias que fabricam os que estão dando aqui nos Estados Unidos, porque por lei eles são imunes, eles não podem ser processados por absolutamente nada. Então fica essa questão. Estão acontecendo alguns casos aqui, inclusive de uma menina que tomou
uma dose experimental, ela acabou ficando paraplégica, está usando sonda para se alimentar e tudo, e o tratamento dela foi negado pela empresa da qual ela estava testando o remedinho. Então, os pais agora que são obrigados a pagar. E aqui nos Estados Unidos, nós não temos um sistema único de saúde. Se você não tiver seguro de saúde, você está ferrado, porque o tratamento aqui é caríssimo. Eu já falei uma vez que minha filha cortou o dedo dela com a tesoura, foram $7.000. Foram 7 pontos, foram $1.000 por ponto. E isso tudo porque nós que podemos pagar, acabamos subsidiando as pessoas que não, os ilegais que estão aqui. Então, é bem complicado essa situação médica daqui. Então, essa é uma excelente questão, nós ainda vamos ter que descobrir quem vai ser. Assim, no meu caso, eu estava querendo me precaver, e eu acho que muita gente que vai ser obrigado por empresas também pode fazer a mesma coisa, mas, infelizmente, se você, no fim das contas, se você escolher, aí a responsabilidade é sua. Agora, se o governo obrigar, quem vai pagar, não sei. Responder só para Tereza Cristina. Tereza, eu fiz live com o doutor Felipe Jimenez ontem. Está aqui no canal, é só clicar na aba dos ao vivos ou na playlist live. Está lá, foi eu, ele e a Regina Vilela, a jornalista Regina Vilela, foi acho que 1h15 de live falando somente sobre ele me ensinou, voto impresso com contagem pública dos votos.